Hoje o tema é quente. Nós vamos falar sobre o diabo no imaginário medieval judaico. Só que para introduzir o específico, que é a presença do diabo no imaginário do ciclo da vida judaico, eu vou introduzir falando sobre o diabo também num contexto não judaico, no geral, no da Bíblia. Então vamos lá. Na Bíblia hebraica, o que se chama Antigo Testamento, não existe diabo. Em nenhum momento ele é referido. E alguns vão se levantar e vão dizer, opa, mas no livro de Jó aparece o Satã. Só que o Satã no livro de Jó, ele é um assessor de Deus, uma espécie de promotor no tribunal celeste. A expressão Satã, leastin, é um radical que é acusar, falar mal e até odiar, mas não é nada a ver com o diabo. Para o judaísmo, para a Bíblia hebraica, ainda que existe uma menção aos deuses dos outros povos e tudo mais, a direção que se constrói, que é uma construção que vai em muitos séculos, a direção é de consolidar a ideia de um Deus único e onipotente. Ainda que a gente perceba no texto bíblico, em tempos remotos, que existe os deuses dos outros povos e que eles seriam deuses do mal, deuses errados, a tendência, a direção é consolidar a ideia do Deus único e onipotente. Quando se combate, então, a idolatria e os deuses dos povos vizinhos, se coloca eles num contexto de malignidade. O panteão dos cananeus, por exemplo, são colocados como uma espécie de demônios. Mas isso, pessoal, é clássico de muitas culturas. O outro sempre é considerado como diabo. Quem é diferente, mas isso tem também em política, tem em esporte, tem em religiões. Quem é diferente de mim é o diabo. Mas não há ideia de um diabo como um poder paralelo a Deus. Na Bíblia, o que se constrói, na Bíblia hebraica, tudo que vem de Deus e foi por ele criado é bom. Os castigos vêm de Deus. Por exemplo, as guerras, as secas, a morte, que seriam coisas ruins. Então, se levantam questionamentos. Poderia o Deus do pacto ser a origem do mal? De onde vem o mal? E essa é a grande pergunta que a gente não vai ter como responder agora, não. Nós vamos deixá-la em aberto. Mas como é que o Deus bom é a origem do mal? Já que ele é o criador de tudo, tudo que tem sobre o céu e a terra. Quando os judeus têm o primeiro templo destruído pelos babilônios, são levados por 50 anos para o cativeiro da Babilônia, eles contactam com a cultura babilônica. E eles se influenciam por, tipo, a história de Noé, ela tem uma origem na epopeia de Gilgamesh, e eles têm contato com mitos de criação e tudo mais, e consolidam sua ideia de criação. Além disso, eles têm contatos com doutrinas orientais que são dualistas. Dualistas tal como o zoroastrismo e o mazdeísmo. Nelas, existe um Deus do bem e um Deus do mal em conflito eterno. Tá? Por exemplo, no mazdeísmo, o Ahura Mazda seria o Deus bom, daí até a religião chama mazdeísmo, e o Ahriman seria o Deus do mal. E essa luta entre o bem e o mal é definida em diversos aspectos e termos. E um deles é que tudo que é espiritual é relativo ao Deus bom e tudo que é material, carnal, é relativo ao Deus mau. Isso vai fazer com que, em certas situações, também se demonize os prazeres carnais, os prazeres do cotidiano, comer, beber, sexo, etc, etc. Mas não é para isso que a gente vai, não. Gênesis. Capítulo 6 do Gênesis é um trecho que é inserido e não tem conexão com os demais trechos. E ele gera muitas polêmicas. Eu pego os 2 primeiros versos.
Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse trecho é muito semelhante a textos da mitologia da região do Oriente Médio e da mitologia também indo-europeia, greco-romana. A semelhança, por exemplo, com aqueles modelos dos titãs, dos heróis do pré-Olimpo. O Olimpo é a terceira geração. Na primeira e segunda geração tem várias semelhanças com isso na mitologia grega. De qualquer forma, aqui está colocado de que seres espirituais, mas isso não é explícito, filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas aí se entende, se interpreta e se faz uma exegese de que filhos de Deus seriam seres espirituais, que têm relações carnais com mulheres. E claro que os filhos que vão nascer de uma relação entre seres espirituais e seres carnais vão ser seres errados, mal feitos, e nos quais a maldade vai impregná-los. Então, isso é apenas uma interpretação que muitos séculos depois vai se fazer desse trecho mitológico inserido no texto bíblico. E aí a gente vê o verso 6. Os anjos decaídos, ou Nefilim. Nefilim vem de lipol. Lipol é o verbo cair em hebraico. Trecho estranho ao conjunto do livro. Anjos descem têm relações com filhas dos homens. Isso é uma mitologia oriental inserida no texto da Bíblia. Adiante, também vai haver releituras no livro de Enoque, que vai ser a base da crença cristã no diabo. Inicialmente é uma vertente judaica, e essa vertente judaica vai ser inserida no cristianismo, que seria seres espirituais, tem relação com mulheres, e essa carnalidade desses seres espirituais os deforma e os torna seres malignos. A igreja não nega e faz uso dos conceitos de diabo, do mal e da carnalidade. Ela só não aceita excessos dualísticos. A patrística cristã dos séculos II a V usam o tempo todo do diabo, na exegese e na teologia. Um exemplo disso é João Crisóstomo, que viveu em Antioquia, na Síria, e ele predica sobre o diabo e ainda associa eles aos judeus. Ou seja, entra na nossa temática que a gente viu no tema 1. Agostinho percebe que o diabo transita na cidade terrena. Ou seja, o diabo é onipresente na patrística cristã. Mas no judaísmo não seria. Mas continuamos ainda com o cristianismo. O Isidoro de Sevilha, meu doutorado foi sobre Isidoro de Sevilha. Ele já dizia, no século VII, o diabo é onipresente. E ele está tentando. Ele é o personagem que coloca a tentação nos humanos para que eles cometam pecados. E todos os pecados estão associados à presença do diabo. Já Tomás de Aquino, mais de 500 anos depois de Isidoro, quase 700, ele diz: tudo o que acontece nesse mundo pode ser obra dos demônios. Ou seja, no dia a dia nosso, no cotidiano, aqui na Terra, entre os humanos imortais, o diabo e os demônios estão presentes e estão articulando armadilhas e pegadinhas. Até os hereges, que a igreja combateu, que eram dualistas, eles fortalecem esse conceito. Os cátaros albigenses, que viveram na Europa no século XII e XIII, a região do sul da França, eles também eram dualistas, eles também acreditavam num Deus do bem e um Deus do mal, em conflito contínuo. Ou seja, no mundo cristão, é comum, até entre os hereges, que essa ideia do diabo. Eu diria o seguinte: o outro, que não é igual a mim, meu adversário, que ele compete comigo,
ele é facilmente satanizado. Por isso eu digo ali, o outro é o diabo. A igreja sataniza a alteridade. Por exemplo, os infiéis, os judeus e os muçulmanos. Os pagãos, os opositores da igreja, do poder da igreja. Os chamados hereges. São chamados hereges pela perspectiva da igreja. Então, é muito fácil demonizar a alteridade. E esse é um artifício que vocês vão perceber na história através dos tempos. Hoje no Brasil, na briga que tem na política, tem um lado, tem outro, e um coloca no outro a malignidade por inteiro, sem enxergar que existem algumas coisas relativas. O grande medievalista Hilário Franco Júnior, ele diz que há 3 conceitos fundamentais no medievo. O belicismo, a ideia é que o mundo é um grande campo de batalha entre o bem e o mal. O contratualismo, que é senhores que entre eles criam laços de vassalagem. Então tem em cima um que é o superior e um que é inferior e que eles têm uma relação de contrato. Senhores e servos, vassalos e suzeranos, tá? É o contratualismo. E por fim o simbolismo. Esse simbolismo impregna o cotidiano. Então o mundo seria um grande campo de batalha entre o bem e o mal, que você podia se aliar, ser servo de Deus ou servo do diabo. Então nesse simbolismo há um conflito, uma manifestação de Deus, dos anjos, do sagrado, no profano, no cotidiano, no divino, no natural. E não há uma separação deste mundo do mundo espiritual. Há uma inserção do sagrado, do divino, no cotidiano, no natural, no profano. Ou seja, o mundo é um grande campo de batalha entre o bem e o mal. É uma guerra. E você tem que tomar lugar, tem que tomar partido. Ou com Deus, ou com o diabo. Mesmo não sendo dualista, o cristianismo tende a inserir o diabo de uma maneira muito intensa, muito excessiva. Mas o diabo nem existe na Bíblia hebraica. Então é meio estranha essa construção. E ela passa a ser uma coisa mais forte até do que a crença em Deus, é o medo, o temor do diabo. O diabo não pode ser igual a Deus, porque senão aí seria dualismo. Então o diabo é inferior e não tem comparação com Deus. Senão não seria uma religião monoteísta. Então, claro, ele tem uma função no caminho dos humanos na direção da redenção no final dos tempos. Ele está aí para te provocar, para te seduzir, para te oferecer tentações e também para te lembrar que se você não andar no caminho de Deus, você vai ser punido. O medo, a culpa e o pecado vão impregnar o mundo a partir deste momento. E isso se torna muito forte. E claro, dentro daquela ideia do Hilário Franco, o belicismo seria uma grande guerra aqui no mundo. E a igreja é a vanguarda da luta. A igreja identifica quem é bom, quem é mau. E associa os que ela considera maus com o demônio. Os hereges, os bruxos, que às vezes nem são bruxos, nem têm bruxaria. E os demônios são exorcizados pela igreja. E a igreja chega até a criar um manual de caça às bruxas, que é criado no final do século XV, chamado Malleus Maleficarum, Manual de Caça às Bruxas. Os judeus também são vistos como inimigos e devem ser combatidos. Por quê? Porque eles são carnais, malignos e aliados do demônio. Agora, pessoal, existe uma circularidade das ideias que impregna toda a cultura, em todos os lugares, em todos os tempos. Às vezes tem uma cultura superior, que é refinada, que é culta, que é racional, e uma cultura popular, que é mais supersticiosa, é mais
acredita em uma série de crendices, e uma influencia a outra. Aqui eu coloquei no slide a influência de uma religião na outra. Aqui não é uma cultura superior e uma cultura popular. Aqui é duas religiões que se combatem, que se negam, mas se influenciam. Há um trânsito de pensamentos e de ideias que vai de uma religião para outra, que vai e que vem. E mesmo que uma condene a outra, negue a outra, diga que a outra é errada, que a outra é pecaminosa, que a outra é distorcida, uma influencia a outra. Então, assim como a cultura superior e a cultura popular se influenciam, as duas religiões se influenciam. Interação entre mundos antagônicos. O judaísmo não é impermeável a influências externas. Ele tem trocas singulares com o mundo cristão e com o mundo muçulmano. É tal qual existe uma circularidade de ideias entre uma cultura refinada, superior, por exemplo, no caso do mundo cristão, que seria dos bispos, dos teólogos, dos grandes pensadores, com uma cultura popular que tem crendices, superstições, mitos, lendas, elas vão se inserindo uma nas outras e vão trocando influências. Há uma circularidade das ideias também entre judeus e cristãos. E, dentro do judaísmo, há uma circularidade das ideias interna. A cultura erudita dos rabinos, que são cultos, letrados, que conhecem às vezes até a filosofia, ela interage com a cultura popular, que também é supersticiosa, que acredita em lendas, em mitos. Tem uma troca e uma mútua influência. Na questão do diabo, há trânsitos, há transferências de ideias entre judaísmo, cristianismo e islamismo, uma influencia a outra, e entre cultura popular e cultura erudita, cultura superior. Olha aqui, cultura erudita em cima, no caso do cristianismo, bispos, teólogos, pensadores, e cultura popular, o povão não letrado, povão comum, que tem crenças, superstições, ideias, digamos, antiquadas e imprecisas. No caso do judaísmo, os rabinos e o povão também, que também tem superstições de outros tipos e tudo mais, mas que também estão interagindo com o mundo externo. Tem uma relação interna nas duas religiões e uma externa entre as duas religiões. Então nós vamos ver no judaísmo como é que isso funciona. Agora nós vamos parar de falar, nós estamos falando até agora sobre o conflito entre o judaísmo e o cristianismo, agora nós vamos esquecer disso. E nós vamos ver como é que os judeus pegaram as superstições e as elaboraram, como eles lidaram com as superstições. E como o medo do diabo passa a ser comum ao cristianismo e passa a ser comum a partir de agora também entre o judaísmo. Mas o judaísmo é uma religião onde não cabia o diabo. Não tinha nem no Antigo Testamento o diabo. No Novo tem, mas no Antigo não tem. Então como é que o diabo conseguiu entrar? Porque ele entra através da cultura popular e através do contato com o mundo externo. E aí os rabinos se veem diante de um dilema. Eles aceitam a superstição, a crendice, ou eles negam e ficam distantes dos seus fiéis. Então eles têm que tentar interagir com essas crendices. Combatem, negam, mas uma hora não dá e eles têm que interagir. E aí eles criam uma vestimenta racional para integrar crenças de outros povos, rituais, crendices que começam a entrar na religião, no caso a judaica. Então, a capacidade de reinterpretar crenças primitivas e recebidas, influenciadas por outras religiões, foi mascarada no judaísmo, tá? Através de uma racionalização, uma integração como se fosse parte do judaísmo
sempre tivesse sido parte do judaísmo. Olha, mas aí tem um problema. O judaísmo não aceita a existência de outros deuses. E também não pode aceitar a existência de seres malignos que existem à revelia de Deus, que não obedecem a Deus. O judaísmo podia aceitar anjos que obedeciam a Deus, mas não uma espécie de partido da oposição que seria o diabo e os anjos, mesmo sendo mais frágil. Só que aí o judaísmo não consegue resistir a essa influência. E aí eles começam a ter que lidar com isso. E lenta e gradualmente, os rabinos acabam adotando orações, rezas, exorcismos, para combater esses inimigos que são do reino do mal. Então, claro, que nós vamos tentar desvendar como, apesar de ser monoteísta, como, apesar de não ter espaço para o diabo, a religião judaica acaba acreditando e incorporando a ideia do diabo dentro da religião judaica. Bom, claro que tudo vai ter que ser feito com uma aparência racional. O judaísmo é uma religião profundamente racional. Então, os rabinos vão ter que fazer uma espécie de jogo de cintura para incorporar isso. Nós vamos ver isso dentro do ciclo da vida. Nascimento, casamento e morte. Alguém pode perguntar, mas é a maioridade religiosa. A cerimônia da maioridade religiosa, ela começa no final da Idade Média, mas mais especificamente na Era Moderna e Contemporânea. Então, no medieval, a gente não consegue vislumbrar isso como um ritual permanente. Então, eu vou falar do nascimento, do casamento e da morte, e como se faz exorcismo, como se combate os elementos do mal, o diabo e companhia limitada. A historiografia judaica. Os historiadores judeus começam a escrever uma história judaica mais científica, mais contemporânea, quando começa o iluminismo. E eles não gostam desse tema, eles acham isso uma superstição. E só em 1939 que um rabino chamado Yoshua Trachtenberg escreve uma obra que chama Jewish Magic and Superstition, em que ele mostra que isso existia, apesar que os historiadores se negavam a olhar nisso, porque eles queriam mostrar o judaísmo como uma religião racional. E ela era, no nível superior, realmente uma religião racional. Mas ao nível popular, ela não era. Ela tinha superstições. Tinha e tem. Vamos ver no ritual. Nascimento, maioridade, casamento e morte. Como não tem a maioridade religiosa na formulação moderna e contemporânea, nós não vamos trabalhar com ela. Agora, os ritos e passagens são muito importantes, porque eles são uma das formatações de uma identidade coletiva. Após uma circuncisão, você se torna judeu. Após um casamento, você passa a ser o chefe de família e poder criar filhos e tudo mais. E a morte é o rito de sair dessa vida. Então, eles são muito importantes na formulação de uma identidade coletiva e são muito importantes porque eles existem praticamente desde as origens do judaísmo. A circuncisão é relatada, mesmo que não seja absolutamente preciso, como sendo desde o primeiro judeu, desde Abraão, tá? O casamento também acontece desde daquele período. E, claro, a morte está sempre acontecendo. Vamos para a circuncisão. O rito de circuncisão, primeiro que é relatado, está em Gênesis 17, 24 a 25. Abraão tinha 99 anos e ele tinha um filho com a escrava egípcia Agar, que é o Ismael, que é circuncidado aos 13 anos. Só que a ordem que é dada é que o menino que nasce aos 8 dias de idade vai ser circuncidado. Diz o trecho bíblico: circundareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal do concerto, do pacto entre mim, Deus, e vós, povo de Israel. Isso é visto como um ritual fundamental no judaísmo. Quando os judeus estão 40 anos no deserto, eles não se circuncidam, porque eles estão isolados. Mas assim que entram
vão entrar na terra de Israel, o Josué no capítulo 5, logo circuncida. Por quê? Para identificar quem é judeu, quem não é judeu, para diferenciar os que estão no pacto dos que estão fora do pacto. No caso das mulheres, não há nenhum ritual. Algumas religiões têm rituais simbólicos com as mulheres também, mas no caso do judaísmo, não. Não há extirpação de prepúcio, que existe em pequenos setores do Islã africano, mas não é norma no Islã todo, não. Então, não há no judaísmo, e não há no islamismo, e não há no cristianismo também. Os homens são circuncidados aos 8 dias de idade, desde que tenham saúde para tanto. Se não tiverem, faz isso mais tarde. Muito bem. Nós vemos aqui um amuleto. O amuleto tem um desenho da árvore da vida. Tem a cobra, Adão e Eva. Adão está do lado esquerdo, Eva está do lado direito, de quem está olhando. E está escrito ali, em hebraico, começando pelo lado de cá. Adão, de Rava e Eva, Hutz, Lilith. Quem seria essa Lilith? Está dizendo Adão e Eva, Lilith cai fora. Fora, Lilith. E os nomes dos anjos. E escrito embaixo em letra menor, pois os nomes dos anjos. Arrebentem com o Satã. Ou seja, tem aí duas personagens diabólicas. Uma Lilith, que seria uma mulher primordial anterior a Eva, e que é inimiga de Eva e dos filhos de Eva. E essa Lilith seria uma espécie de mulher-diabo que sequestra e leva para o inferno bebês recém-nascidos, que não foram circuncidados, não estão protegidos pelo pacto. E Satã, o diabo. Ou seja, aqui nesse amuleto cabalístico de proteção da criança que acabou de nascer, está se exorcizando fora Lilith e quebre, arrebentem com Satã, os anjos. Mulher grávida, quando nascia uma criança na Idade Média, ela era cercada de cuidados. No parto e durante todos os 8 primeiros dias. Se cercava ela e se faziam orações. Se colocava amuletos. Se usava 2 coisas principalmente. Elementos metálicos, faca, chave da sinagoga e, ironia, até a chave da igreja. Tá? E o poder dos metais de distanciar maus espíritos. Também círculos de velas. Imagina se é inverno e está tudo fechado porque está quente, a fumaceira que não era para um bebê recém-nascido, essas velas. O medo é que a Lilith, uma espécie de mulher primeva ou anti-Eva, que ela viesse ali e sequestrasse a criança antes da circuncisão. Depois que circuncidasse, estava protegido. Esse é um amuleto que tem nome de 5 anjos nele. É um amuleto que está com muita aproximação, mas ele é pequenininho e ele tem ali 3 orifícios para passar uma espécie de uma correntinha, e ele era para proteger a parturiente. Quando ela estava grávida, ela colocava isso numa correntinha, pendurava no pescoço e ficava aqui com 5 anjos a protegendo de demônios. Particularmente, o mais temido era Lilith, mas havia outros espíritos do mal. Então vocês veem aqui um amuleto. Crença de que a circuncisão imunizaria a criança. Então precisava se protegê-la durante os 8 dias. Se fazia o tempo todo uma espécie de plantão. Se revezavam pessoas que rezavam, que acendiam velas, que colocavam amuletos, faziam orações, círculo mágico e tudo mais. E principalmente na noite de véspera do dia anterior à circuncisão.
Tá? Isso é tão comum entre os judeus da Europa quanto os judeus do norte da África. Na versão marroquina, os judeus marroquinos é o Tardid. E na versão dos judeus de língua germânica é o Nacht, ou vigília diurna e noturna no dia anterior à circuncisão. Aqui um amuleto para proteger a mãe e o recém-nascido. E aí naquela coluna do meio ali, tem os nomes de grandes personagens da história religiosa judaica. Primeiro é Adão, depois Abrão, depois Isaac, depois Jacó, os 3 patriarcas e Adão. Depois tem Eva e as matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Leia, que estariam protegendo o recém-nascido. Mas, além disso, tem na primeira linha, na linha superior, que vai da direita para a esquerda, está escrito Eliyahu Hanavi, profeta Elias, Zachor Letov, lembra para o bem. O profeta Elias é considerado um profeta especial que protegia tanto as pessoas pobres, as pessoas desamparadas, como as parturientes e os recém-nascidos. Então, ele estaria presente na circuncisão. O profeta Elias, o Eliyahu Hanavi, ele é um protetor dos fracos, sejam eles pobres, sejam os oprimidos, seja a recém-nascido e a parturiente. Estratégias para confundir o diabo. Mulher se veste com roupa do marido nos 8 dias. Ora, isso está proibido pela Bíblia. Um homem não pode vestir roupa de mulher, uma mulher não pode vestir roupa de homem. Mas, contrariando o mandamento, para espantar e para esconder do diabo, para o diabo não perceber que aquela lá é uma mulher. Ela vestida como homem, o diabo não vai atacá-la. Existe uma cerimônia também chamada Olekreich. Isso é meio Yiddish e meio alemão. Nome não judaico dado aos 30 dias. Ao final desses 30 dias, tinha uma cerimônia que era para espantar a Frau Holle, a raptora de Bem, a senhora Holle, uma raptora de Bem, uma espécie de bruxa, uma espécie de Lilith. Tá? E não é a cerimônia de resgate do primeiro filho homem. Não é o Pidyon Ben que existe no judaísmo, o primeiro filho homem, tal como o Samuel foi para o templo, a ideia de é dada uma doação para a sinagoga para liberar da entrega do primeiro filho homem no santuário. Não é essa. Isso aqui são as cerimônias, uma espécie de quadrinhos, 4 quadrinhos que mostram os cuidados e mostra a cerimônia da circuncisão. Tá? E está escrito em cima numa linguagem que parece o alemão medieval, e embaixo, em hebraico, o nome de 5 anjos, que estão naquelas faixas, nos 2 quadros de baixo. Esse é outro amuleto com anjos que estariam protegendo o recém-nascido e a parturiente dos demônios. Tem aí nome de anjos e tem arrebenta com o Satã. Na circuncisão, se convocava a ajuda do profeta Elias, do Eliyahu Hanavi. E ele apareceria, tá? Ele aparece, em teoria, na ceia da Páscoa judaica. Se abre a porta no meio da ceia da Páscoa judaica e se coloca no meio da mesa um copo de vinho que ninguém toca. Ele fica até o final da cerimônia ali, que é o copo do Eliyahu. Ora, na cerimônia da circuncisão, se coloca uma cadeira que fica desocupada durante toda a cerimônia. E a ideia é que o profeta Elias vem e se senta nela. Ele é um profeta que protegeu os fracos e protegia também os recém-nascidos. E a crença é que ele vinha e se sentava naquela cadeira. Ora, essa cadeira, às vezes se fazia uma cadeira especial numa comunidade, e essa cadeira era
repassada para as famílias para a circuncisão ser feita e ficava na casa do recém-nascido durante a cerimônia. E ninguém sentava nela. Querem ver uma? Olha aí uma cadeira de Elial. Lá tem escrito o nome da comunidade. Mas essa é uma cadeira de Elial. Misticamente ele apareceria, invisível, mas ele estaria aí presente, e se sentaria na cadeira de Elial e estaria protegendo o recém-nascido e a parturiente. Óbvio. Termina a cerimônia, pode levar embora a cadeira. Mas ele está aí para proteger. Proteger do quê? Da Lilith e dos demônios. É o protetor dos oprimidos. Aqui nós vamos partir para o casamento. Está bem difícil de ver naquela imagem, mas o casal de namorados está sentado cada um de um lado do banco e entre eles vem desde baixo do desenho uma árvore da vida. O noivo e a noiva dialogam, conversam discretamente, à distância, sem chamego, sem beijinho, sem nada. Eles estão se aproximando e a árvore da vida está aproximando eles. Tá? E tem 3 letras do hebraico, que é um Aleph, um Taf, um Yud, que simbolizam essa aproximação. Um pesquisador judeu chamado Jacob Lauterbach, em 1925, ele escreveu um artigo sobre a quebra do copo na cerimônia de casamento. Ora, quando tem um casamento judaico, além da troca de alianças, além das bênçãos do vinho, uma das coisas comuns que acontecem, quase no finzinho da cerimônia, é dado para o noivo um copo de cristal que está embrulhado num guardanapo e é posto no chão e o noivo pisa com força em cima desse copo e o quebra. E aí se consuma o casamento. É a última etapa, depois de troca de alianças, depois do vinho, das bênçãos, tudo. O último momento do casamento judaico é uma quebra de copo. Ora, o Lauterbach foi pesquisar a origem disso. E ele descobriu a roupagem, a vestimenta racional que os rabinos fizeram para acomodar uma crença, uma superstição que é muito antiga, que é medieval. Ora, o que dizem os rabinos? Quando a gente vai para um casamento judaico, os rabinos dizem, esse copo lembra que até hoje não temos o templo de Jerusalém. O templo foi destruído na época dos romanos, no ano 70, até hoje não temos. Então, esse copo quebrado, os cacos dele, lembram as ruínas do templo. Já outros rabinos já vão mais para uma lição de vida, dizem, olha só, esse copo de cristal quebrado é impossível de refazer. Ninguém consegue refazer um copo de cristal quebrado. Então, casamento exige muita ponderação, muito respeito, muito tratamento do cônjuge de maneira educada, tranquila, paciente, porque é impossível de refazer. Então não podem brigar, e se brigar tem que ser muito ponderadamente. Então é uma explicação racional. Os cacos seriam impossíveis de refazer. Então, ajam de uma maneira equilibrada no casamento. Olha aqui uma cerimônia de casamento. Na cerimônia de casamento a gente vê o palio nupcial. Uma espécie de uma cabaninha com 4 hastes segurando ela, e o casamento é oficiado por um rabino, mas pode ser também um judeu praticante. Eu já oficiei 3 casamentos, né? Então pode ser um judeu praticante, e ficam debaixo desse palio nupcial o noivo, a noiva, os seus pais, e se couber, porque já está cheio aí, já ficou cheio, podem ficar próximos padrinhos, irmãos, etc, etc. Então diz ali o texto, casamento judaico, usa-se um palio nupcial, uma espécie de tenda, e lá se lê um contrato, previamente preenchido, que é uma ktubá, e são proferidas 7 bênçãos, e ao final é quebrado o copo. Hoje, o noivo pisa num copo embrulhado num guardanapo, num lenço. Antigamente, se atirava o copo
a parede norte da sinagoga. Estamos pensando que os judeus viveram até 1500, pelo menos, só no hemisfério norte. Então, do norte vinha o frio no inverno. Então, do norte vinha o mal. Também na tradição judaica, do norte vieram os inimigos que destruíram Jerusalém 2 vezes. Primeiro os babilônios, depois os romanos. Ou seja, do norte vem o mal. E quem é o mal aqui, que se atira um copo na parede norte da sinagoga? Ora, talvez fosse o frio, a neve que vem no inverno. Na verdade, não. Na verdade, é o diabo. É o diabo que vem lá do norte. É o mal. Isso é uma ktubá, um contrato de casamento artisticamente decorado e com texto tradicionalmente aramaico, porque os judeus já não usavam mais o hebraico na Idade Média, então eles usavam o aramaico, principalmente no Oriente, e os contratos de casamento se mantiveram em aramaico. É todo decorado e bonito, ele é lido e ele é assinado em algum espaço por testemunhas. Não é o noivo e a noiva que assinam, são as testemunhas. O nome do noivo e da noiva entram no contrato, mas quem assina são as testemunhas. 3 estratégias mais comuns no casamento. Afastar os demônios do casamento, usando tochas, ruídos, pitadas de sal que são atiradas para trás, pedaços de metal. Estratégia número 1, espantar o demônio. No caso, com alguns elementos. Depois, presentes ou subornos aos demônios e almas. Grãos de trigo, que são colocados próximos ao local do casamento. Amêndoas, peixe e carne secos. Então, se suborna o diabo. Ora, num casamento, colocar um monte de oferendas assim, isso lembra para nós, inclusive, as oferendas que se faz na Umbanda. Né? É uma coisa para os espíritos ficarem na boa conosco. E o terceiro, enganar ou iludir os demônios e almas. Além da quebra do copo, que era para consumar o casamento no finzinho e o demônio não levar a noiva, tinha também o noivo e a noiva trocando de roupa. E a mulher usando roupa de homem. Olha, isso é contrário à tradição judaica. E, claro, o tradicional véu, que aí o diabo não pode ver a cara da noiva e não pode saber quem ela é. E se é a mulher certa. Ou seja, de uma maneira geral, precisava esconder a noiva do diabo e precisava consumar o casamento, distraindo o diabo para ele não vir lá e roubar a noiva. Isso já é uma cerimônia oriental. Os judeus do norte da África e os judeus da Ásia Ocidental, Iraque, Iêmen, esses judeus fazem uma cerimônia na semana do casamento, na qual são passados nos dedos a rena, aquela mesma rena que se coloca no cabelo para ele ficar com uma cor diferente, avermelhada, se passa nos dedos. E com isso está se protegendo de entidades malignas. Então, é uma cerimônia típica dos judeus orientais e dos Fardim, que ocorre antes do casamento, na qual a noiva é devidamente protegida, exorcizada através de rituais, entre os quais o tingimento das mãos com rena. Isso se mantém até hoje. Eu tenho um primo meu que foi para Israel e casou com uma judia iraquiana. Eles não são judeus ortodoxos, mas eles tiveram que fazer antes do casamento a cerimônia da rena. E eu fui depois visitar ele, não consegui chegar a tempo do casamento, mas visitei ele 1 semana, 2 depois. A mãozinha dele estava cheia de manchas vermelhas ainda, que a rena não sai imediatamente, leva alguns dias para ela sair. Isso é um amuleto pessoal de um livro místico chamado Raziel. E está escrito Lechem uLechesed, para a graça e para o favor. E tem o nome de diversos anjos. E seria um amuleto pessoal de proteção do noivo ou da noiva, mas geralmente da noiva. O diabo quer levar é a noiva.
Isso aqui é outro amuleto do Sefer Aziel, que tem, inclusive, uma coisa que seria quase uma idolatria, porque os judeus não admitem imagens de Deus, não vão admitir imagens de anjos. Mas tem aí 6 anjos nominados e desenhados, e numa forma muito estranha, que parecem pássaros, tá? Então eles estão alegoricamente desenhados e inclusive se contradizendo. E um dos anjos ali é o número 7, tá? É o número 7. Então vocês veem uma imagem, no mínimo, contraditória com o judaísmo, que não admite imagens, mas quando se chega às superstições, acabam transgredindo até essa norma tão forte no judaísmo. Aqui também é um amuleto pessoal com nomes de anjos e com os nomes de Deus dentro de uma estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas não era um símbolo judaico no mundo antigo e nem no começo do medieval, mas passa a se tornar. Então isso já é um livro, já é um amuleto de proteção de 500 anos para cá, porque tem a estrela de 6 pontas. Então a gente deduz. E está escrito aí Shaddai, que é um dos nomes de Deus, e outros nomes mais. Morte. Nós vemos aqui um desenho interessante, né, em que tem um cadáver e está escrito com várias coisas em hebraico, né? É um livro de orações que se faz quando se está de luto. E tinha esse desenho na capa. Você vê que é um judeu vestido como se fosse um holandês, o que está vivo. Vamos ver algumas coisas relativas à morte. A concepção de morte se altera através dos tempos e transcende os ensinamentos dos sábios e rabinos. O mundo externo também traz as suas superstições, seus mitos e crenças. Se a gente for olhar a Bíblia, na Bíblia existia o Sheol. O Sheol, que está no livro de Samuel, capítulo 28, em que o Saul faz o Samuel subir das profundezas. Ou seja, havia um depósito de almas subterrâneo, semelhante ao Hades dos gregos. Já num outro livro da Bíblia, no Ezequiel 37, existe o Vale dos Ossos Secos, no qual se diz que, no final dos tempos, Deus vai fazer com que aquele Vale dos Ossos Secos, os ossos se reergam, recomponham o esqueleto, Deus vai soprar um vento, vai colocar cartilagens, depois vai colocar carne, depois vai colocar pele e vai soprar de novo a alma neles. E eles vão voltar para Jerusalém e vão recompor a cidade e o povo de Israel. Ora, é alegórico, é simbólico. O símbolo que está embutido aí é a ideia deles voltarem depois do cativeiro da Babilônia e reconstruírem Jerusalém e o espaço deles na terra de Israel. Mas isso virou uma crença tanto no judaísmo quanto no cristianismo, que no final dos tempos os justos vão renascer e os corpos vão ser reintegrados fisicamente. Óbvio, isso aí é uma interpretação e pode se interpretar alegoricamente ou literalmente. Eu diria que a alegórica é melhor, mas tem quem acha que isso é literal e pode acreditar no que quiser, porque é uma interpretação. Isso é um sarcófago. Ora, os judeus não enterravam em sarcófago, mas isso é um sarcófago ainda de rabinos, na época do Segundo Templo, na época do Sinédrio. O Sinédrio, em Beit Sharim, tem uma caverna imensa, ou várias cavernas, no qual tem vários sarcófagos. Ora, os judeus não enterravam em sarcófagos. Os judeus enterravam em Israel embrulhados em mortalhas, que seria uma espécie de um pano bem grande que se embrulhava o cadáver dentro e se colocava diretamente na terra. Não havia nem caixão e nem sarcófago. Mas isso mostra que os costumes relativos à morte são influenciados pelo meio. Os romanos enterravam em sarcófagos, os judeus passaram a enterrar em sarcófagos. E esses não são nada mais, nada menos do que grandes rabinos. Aqui nós vemos um mural numa sinagoga chamada Dura Europos, que fica no norte da Mesopotâmia, em que esse mural tem uma alegoria do Vale dos Ossos Secos do Ezequiel 37. É um afresco
na sinagoga de Dura-Europas, no norte da Mesopotâmia, no norte do atual Iraque. Então vocês veem ali que os cadáveres estão se recompondo, tem todo um... É como se fosse uma historinha em quadrinhos que vai evoluindo da esquerda para a direita. Já no medieval, tem 2 períodos, antes e depois da peste negra. Peste negra foi uma peste bubônica que graçou na Europa e que mudou o conceito de morte entre os judeus e entre os não-judeus. Até a peste negra existia a morte boa. O que era a morte boa? Morte boa era o cara estar começando a agonizar, a família toda vinha, ficava em volta dele, o confortava, eles conversavam, eles acarinhavam, ele dizia palavras de consolo, ele dava conselhos a essa pessoa que estava morrendo, geralmente era uma pessoa mais velha, e isso acaba. Tá? Fica uma ideia de uma morte que vem de um ritual bem aterrorizante, de amedrontar. Tá? Então começa a haver um medo em relação à morte e um medo dos espíritos malignos, da doença, da peste, etc. Então muda o conceito de morte. E isso atinge no judaísmo também. Então há um temor de demônios e de almas quando se aproxima o tema da morte. Primeira coisa que tem, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é a chamada extrema-unção. A judaica se chama vidui. A ideia é salvar a alma do moribundo antes que ele perdesse a consciência e, de repente, blasfemasse ou fizesse alguma afirmativa contrária à salvação de sua alma. Então, uma das orações de extrema-unção mais famosas é o Anabecoar, que inclusive virou até uma oração muito forte, que virou até uma dança circular, que estão usando até hoje, essa dança circular com Anabecoar. Ela vai aparecer meio desformatada. Aqui tem a ideia da confissão do Vidui, que é um trecho da enciclopédia judaica, né? E fala do Vidui. O Vidui é esse aqui, o Anabecoar. Ele está numa forma de acróstico, ele está construído montando como se fosse um candelabro de 7 braços. Então, os braços externos são as primeiras estrofes e gradualmente vão até o braço interno e completa com a base. Então os externos, depois o segundo, terceiro e por fim o do meio, completando 7 braços, ou seja, são 6 braços externos e um braço central. E nele tem um Anabecoar, uma oração de proteção montada de maneira alegórica e mística, de acordo com a cabala judaica. Aqui tem o texto transliterado. Anabecoar gedulat mincha, tatir etzura, kabel rinat amcha, sagvenu tahareinu norá, e continua. Rituais da morte. Vários dos rituais que existem até hoje, eles têm origem medieval e eles estão embutidos, ligados a superstições. Primeiro, jogar fora toda a água que tiver armazenada na casa do falecido. Lembre que não havia água encanada. Então as pessoas armazenavam água em casa. Se morresse alguém, toda a água armazenada era jogada fora. Por quê? Porque o anjo da morte limpou a sua espada na água. Ou demônios e espíritos podem ter permanecido dentro dessa água e podem fazer mal para alguém que vive naquela casa. Então, toda a água é jogada fora. E eu já vi isso acontecer em casas que morrem pessoas. Hoje em dia, continua. Se tiver água armazenada, se joga tudo. Se joga água do filtro, se joga tudo. Depois, a saída do caixão, depois do velório, tem uma forma de sair. O caixão sai antes das pessoas. Porque se tiver demônios esperando lá fora para se apoderar do corpo e da alma do falecido, não vai atacar os vivos. Depois, jogar moedas de ouro para todos os lados, para o Satã, que é muito avaro, ele se distrair e não capturar, não pegar a alma do morto. É tudo superstição. Em Ashkenaz tinha as porções de terra que se pegava e se jogava para trás, tá? Terra e grama. Isso é semelhante ao famoso Vade Retro cristão. Ou
seja, mostra a intersecção entre as duas religiões. Já uma cerimônia totalmente judaica, que está embasada num texto bíblico, nos cemitérios tem pias, tanquezinhos, nos quais tem a possibilidade de você encher um pequeno recipiente de água e você lava a mão, mas não com sabão, não nada. Você só joga a água numa mão, na outra, várias vezes e sai sem enxugar e sai com as mãos assim, ó. Eu tenho as mãos limpas, eu não tenho culpa nessa morte, tá? Mas, na verdade, é um ritual de purificação, mas também estou limpo, não tenho culpa nessa morte. As minhas mãos estão limpas. Lavou, ficou limpo, né? Então, também evitar contágio com almas impuras e com os demônios. Já não é uma explicação racional. Uma racional e uma supersticiosa. Conclusões. Na religião judaica clássica e na modernidade do judaísmo não existe o diabo. Não teria que aparecer diabo. Não cabe na religião judaica clássica e não cabe no judaísmo moderno racional. Isso é válido, com exceções no nível erudito e refinado do rabinato. Mas na religiosidade popular, entre os judeus não letrados, entre os judeus que vieram, que são imigrantes e que vieram, por exemplo, para o Brasil, para a América, isso aí prevalece. O medo do diabo é uma constante, é onipresente. E a gente vê isso na arte judaica, porque é uma infinidade de objetos, de amuletos que existem para combater o diabo, o mal, também doença e tudo mais, como se esses amuletos tivessem um poder mágico de impedir a aproximação do diabo. E a gente vê isso na literatura. Um autor que tem bastante referências a demônios e tudo mais é o Prêmio Nobel de Literatura Isaac Bashevis Singer. O Isaac Bashevis Singer já faleceu, eu li quase todos os livros dele e aparece seguidamente personagens demoníacos. Não o diabo em si, mas pequenos demôniozinhos. Então a gente acontece isso. Então, não tem no judaísmo o diabo, mas os judeus acreditam no diabo. É mais ou menos como os meus amigos cristãos. Se forem pensar bem, qual é a prova da existência do diabo? Mas tudo é culpa do diabo. O diabo serve para satanizar a alteridade e o diabo serve para amedrontar as pessoas e fazê-las mais obedientes. Se não for obediente, vai ser castigado e vai para o inferno. Então, uma boa noite para vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa última aula e, em breve, vamos ter a nossa webconferência e vamos poder dialogar sobre as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até breve.